primeira temporada de House of the Dragon chegou ao fim e esse vídeo aqui é uma análise crítica dessa primeira temporada. Oi, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Um aviso que vai ter spoilers, inclusive do último episódio, aqui nesse vídeo, tá? Então, se você não gosta de spoilers, vai lá assistir antes e depois volta aqui. House of the Dragon é uma prequela de Game of Thrones, ou seja, é uma história que se passa anos antes dessa outra, né, que se chama Obra Origem. Game of Thrones é uma obra-mãe, né, assim como no mundo dos filmes, Star Wars Uma Nova Esperança, né, o Star Wars 4 é uma obra-mãe, no mundo dos livros Jogos Vorazes é uma obra-mãe, são elas que surgiram primeiro. Prequelas são obras que se passam no mesmo universo de uma obra origem, mas anos, décadas, séculos antes. Então o elemento que vai mudar aqui é o tempo, né? E ele vai ser sempre antes da obra-mãe. House of the Dragon se passa 172 anos antes de Daenerys Targaryen, ou seja, antes de Game of Thrones. A trilogia Star Wars 1, 2 e 3, ela vai contar a história do Anakin, então ela se passa antes ali da obra-mãe, que é o Star Wars 4. E o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes se passa anos antes ali de Jogos Vorazes, contando a infância do presidente Snow. Já a sequência é uma obra que se passa depois dessa obra origem, dessa obra mãe. Ela vai seguir, né, o mesmo conceito ali, o mesmo princípio de uma prequela, só que anos depois, décadas depois, séculos depois. Já os spin-offs, eles vão estar no mesmo universo dessa obra mãe, mas podem até se passar ao mesmo tempo da obra-mãe ou anos depois, sei lá, anos antes. A questão do spin-off é que o protagonista dessa história vai mudar totalmente e a trama em si, assim, conflitos, tudo isso mudam completamente. Ele não é nada dependente de uma obra-mãe. A gente pode dizer que House of the Dragon é também um spin-off, mas ele também é uma prequela, entendeu? Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente tem ali as consequências do que acontece em House of the Dragon vai levar ao que a gente vê com a Daenerys, né? Então, ele é um spin-off e uma prequela. Dito tudo isso, vamos à análise crítica de House of the Dragon. A gente tinha ali aquela esperança de tirar aquele mal-estar que ficou no fim de Game of Thrones, né? Com aqueles últimos episódios que foram decepcionantes para aquele final. E essa foi uma boa surpresa, né? Dessa primeira temporada de House of the Dragon, porque sim, tirou aquela primeira impressão, foi uma ótima primeira temporada. Mas o ritmo dessa série é muito diferente do ritmo de Game of Thrones. Quem tava esperando ali o eita atrás de eita que a gente via em Game of Thrones não ganhou eita atrás de eita aqui em House of the Dragon. Eu tava esperando isso, inclusive não ganhei os meus eitas. Alguns eu ganhei, alguns só. Mas teve gente que gostou desse ritmo mais lento. Porém, quando a gente começa a analisar um pouco mais a fundo a história e o momento que eles estão, a gente começa a entender também por que esse ritmo foi um pouco mais lento, né? O reinado do Viserys, ele é um reinado pacífico. A gente tem ali marcado a estabilidade, né? A pacificidade. E apesar do que está sendo mostrado ali do lado de fora ser uma luta por heranças, né? Pelo trono, de certo modo, o subtexto dessa primeira temporada tem dois temas assim centrais e eles que vão ligar toda a história, que é a paternidade e a maternidade. Não tem nada de luta pelo trono, não tem guerra para ver quem é mais poderoso, quem tem mais exército, como a gente via em Game of Thrones. Aqui é uma coisa bem mais centralizada ali, nuclearizada. Nessa história, a gente tem dois pais muito diferentes, né? O Viserys e o Otto. E duas filhas muito diferentes, que são consequências desses pais, dessas criações desses pais, que são a Rhaenyra e a Alicent.
A Rhaenyra, ela cresceu com o amor do pai dela, com a presença do pai dela, mesmo ele sendo o rei. E ela acabou crescendo até mesmo sem certas cobranças, pelo menos até certo momento da vida dela, né? Sem as certas cobranças do mundo exterior, e ela pôde ter a liberdade, ela pôde ter escolhas, mesmo estando numa posição de princesa, que normalmente é uma posição em que você não tem, né, essa liberdade, você não tem escolhas, ela teve. Já a Alicent, a coitada da Alicent, não por acaso estou vestida de verde para fazer este vídeo aqui. Vou contra muitas pessoas, mas eu sou uma das pessoas que gosta sim da Alicent. Ela não teve liberdade alguma desde que ela nasceu. Ela teve um pai autoritário que só pensava nela como um objeto para ser usado para a conquista de poder dele, né? Para a conquista de poder próprio. Então ela é uma menina que tinha condições de ter liberdade de escolha. Ela estava numa posição super favorável. Ela era a melhor amiga da princesa, né? E ela podia escolher o que ela quisesse, podia fazer o que quisesse da vida dela, ser feliz. E não foi assim que aconteceu, né? Como a gente bem sabe, ela foi levada a casar, ter filhos e tal com o Viserys e perdeu toda ali a sua juventude, a sua liberdade de escolha, se tornando ali uma prisioneira das ambições do pai dela e no futuro vindo a governar, né, de certo modo, o reino ali, mesmo sendo uma coisa que ela nunca quis. Então, o que a gente assistiu aqui nessa primeira temporada não foi uma batalha para ver quem que vai sentar no trono, apesar de parecer isso, mas não foi isso que a gente viu. A gente tá vendo ali uma batalha para ver qual filha vai ser uma mãe melhor para os seus filhos. Quem que vai trazer a felicidade, né, para os seus filhos? Quem que vai trazer a liberdade que elas não tiveram para os seus filhos? Infelizmente ali o Trono de Ferro tá no meio do caminho. Se as duas levantassem a bandeira branca e, sei lá, entregassem logo o Trono de Ferro pra Rhaenys, aí acho que tudo acabar em paz, na verdade, acabava a história ali e ponto final. Mas não é assim que se faz uma série, nem é assim que se faz a história do mundo, né? Reis precisam de sucessores e de herdeiros. Legal, a gente entendeu que temos a filha de um pai bonzinho e a filha de um pai maldoso. Mas a gente tem um terceiro elemento ali, que é o Daemon. E o Daemon, ele não tá em busca de liberdade, de felicidade como elas. Ele tá em busca de admiração. Ele é o clássico cara que quer ter o respeito das pessoas e quando ele não consegue esse respeito pelos meios bons, pelos meios certos, ele vai lá e busca respeito pelo medo. Só que esse personagem, ele é muito complexo, ele é bem mais complexo do que isso, né? Dei ali uma rasa explicação sobre ele. Tanto que quando ele casa com a Rhaenyra, a gente começa a gostar, né, do Daemon. Ele passa a ser um personagem que a gente torce por ele. Tanto que a produtora executiva e roteirista da série, Sarah Hayes, ela até estranhou o público tá gostando tanto desse personagem, sendo que era pra gente odiar esse personagem. Bom, nesse último episódio, a gente viu que ele vai começar a fazer coisas ruins novamente, né? Ele vai começar a estragar tudo de novo. Mas ele é um daqueles personagens que não é preto no branco, né? Ele é o cinza ali. Ele tem momentos bons, tem momentos ruins. E isso faz dele um ótimo personagem, um personagem super complexo. E além das temáticas, né? O ritmo, ele também pode ser explicado pelos grandes saltos temporais que a gente vê ali. Que a gente tem saltos de décadas acontecendo e alguns saltos até um pouco menorzinhos ali no meio, entre esses saltos grandes. Mas a gente não tem um curto tempo cronológico que a gente passa aqui, que nem Game of Thrones, que a gente pode razoavelmente falar que é curto, porque a gente seguiu junto com os personagens, né? A gente viveu ali uns 10 anos com eles durante quase 10 anos da nossa vida também, né? Foram 6 anos, 7 anos de Game of Thrones. Eu acho que esses saltos temporais e essa questão do tempo vai parar aqui nessa segunda temporada, porque, né, a gente viu um estopim da guerra acontecer e a gente já sabe quem são os personagens, né? Não precisa mais de apresentação, que nem estava tendo, a gente já sabe onde eles estão, no momento histórico em que eles estão. Então eu acho que essa questão dos saltos temporais vai diminuir ou não vai mais acontecer e a gente vai ter uma mudança até do ritmo nessa segunda temporada em diante, para a alegria de uns e desgosto de outros. Eu nem tenho o que dizer do elenco, né? Um é melhor do que o outro ali,
E sobre torcidas, voltando ali pro negócio de estar vestida de verde, eu sou do time sororidade, tá? Mulheres precisam se apoiar e precisam estar ali uma pelas outras, solidariedade uma pelas outras. E eu vejo isso acontecendo em Game of Thrones. Não vejo uma briga Rhaenyra versus Alicent. Principalmente pelo lado da Alicent, tá? Ela sempre esteve ali pra Rhaenyra. Sempre esteve ali desde criança, né? Tanto apoiando as decisões da Rhaenyra, ajudando a tomar decisões, quanto encobrindo as coisas erradas que a Rhaenyra fazia, tá? Ela sempre esteve ali pra ela. Já ao contrário, né? Vice-versa ali, a gente não vê isso tanto com as adolescentes, mas a gente já vê isso acontecendo na idade adulta ali. Elas se respeitam. Apesar de tudo, elas se respeitam, elas se veem como mães, elas se veem como mulheres ali naquele mundo que é machista. E eu não vejo esse lado Rhaenyra versus Alicent, até porque quem que tá acabando com tudo ali, quem que tá criando a guerra, são os homens da família, né? O Aemond e o Daemon, gente, esses caras só causam, na moral, só causam. E eles vão acabar matando todo mundo, porque eles não vão consultar nem a Rhaenyra, nem a Alicent antes de fazer o que eles querem fazer e vão lá acabar matando, botando fogo em tudo. Eu já tô vendo isso acontecer. Mas é claro que essas são as minhas suposições. Eu não li o livro, apesar de ter ficado com muita vontade de ler. Ele não é um livro de trama, de conflito, né? Na verdade, ele é um livro histórico, meio que contando a biografia dessa família. É um livro que poderia estar numa biblioteca ali das escolas de Westeros. Então eu fiquei bem curiosa ali pra ler isso aí, o que vai dar tempo, né? Afinal, a segunda temporada de House of the Dragon só vem em 2024. Então a gente tem tempo de sobra para ler o livro 10 mil vezes, entender qual é essa árvore genealógica que acontece doida ali. Só em 2024 vamos aguardar. E aí, você topa continuar esse café aqui nos comentários? Me conta o que você achou dessa primeira temporada, se você acha que as minhas teorias aqui fazem algum sentido e o que você espera para as próximas temporadas também. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu joinha e se não é inscrito ainda no canal, deixa a sua inscrição. E a gente se vê na próxima!